Então, muito bom dia a todos. Este é um tema, acho que nos diz respeito a todos. Acho que todos já conhecemos pessoas que passaram por questões mentais. Eu acho que a saúde mental mata tanto como questões de saúde física. De acordo com a Ayurveda, nós estamos na era de Kali, que é a era do trauma. E os grandes terapeutas do trauma hoje em dia dizem que só viver em sociedade já é uma experiência traumática. E eu acho a Ayurveda a luz no fundo do túnel para os millennials, não é? Para o futuro, para os nossos filhos, em que ainda hoje ouvi na TSF outra maleita mental associada à adição de tecnologia. Não é? E estamos a assistir a um genocídio na Palestina em tempo aberto, não é? Estas coisas mexem com toda a gente e a Ayurveda apresenta uma estrutura, um sistema muito fundamentado, que é precursora da psicologia transpessoal e que está intimamente ligada com a psicologia atual. Então venho aqui partilhar um bocadinho isso, a tal esperança para os millennials, a esperança do futuro. Há coisas assustadoras a acontecer, nomeadamente a inteligência artificial, mas é óbvio que a inteligência artificial vai empurrar a Ayurveda e projetar a Ayurveda no bom sentido, vai-nos ajudar a evoluir, a ajudar e a funcionar como medicina integrativa que somos, não é? Ou seja, ajudar com o ramalhete ayurvédico do acompanhamento nutricional, comportamental, fitoterápico e também psicológico. Então, em Ayurveda, Graha Chikitsa é psicologia, é o termo que temos para psicologia. Vou aqui passar aqui o básico do básico, que eu imagino que toda a gente já saiba em relação à Ayurveda, a noção de Vata Pitta Kapha, sim? Então, em termos de psicologia e psicofisiologia, não é? Vata Pitta Kapha são processos fisiológicos e é essa a mais-valia que a Ayurveda nos traz em relação à alopatia, são os processos de doença. Então, de forma muito simplista, vou passar a recordar-vos ou a explicar que Vata representa o processo fisiológico de fragilidade nervosa, de stress. Muitas vezes, na sequência de fadiga laboral, sofremos de um distúrbio de Vata, de stress. E nós em Ayurveda dizemos a mesma coisa que a medicina ocidental, que 80% das doenças são causadas por stress, que é o Vata. E o Vata é o principal precursor de qualquer outro desequilíbrio, associado a qualquer outro dos doshas ou qualquer patologia, não é? O stress, às vezes já ouvi pessoas a dizer, aquele médico irritou-me, disse que era tudo por causa do stress. Então, a Ayurveda diz basicamente a mesma coisa, porque obviamente temos níveis de cortisol e de inflamação mais altos, o que não permite um espaço psicológico propício à cura, não é? Sabemos, temos o Damásio, que enfatiza a importância da homeostase para poder criar um espaço psicológico propício à cura e também físico, não é? Porque se estivermos sempre com o sistema nervoso simpático ativo, não é? Mais reativo, mesmo fisicamente nós temos a cura comprometida, não é? Por exemplo, o António Damásio fala numa úlcera e noutros exemplos que a Ayurveda fala há milhares de anos, não é? A noção de sistema nervoso interoceptivo, a integridade funcional entre os órgãos, as glândulas endócrinas e a mente, não é? Imaginem que cada chakra está associado a uma glândula endócrina que, ao sendo estimulada, estimula uma coisa que se chama um vritti, que é um pensamento ou uma emoção, e que está descrita em Ayurveda há milhares de anos. É incrível. Desde uma tendência mais sádica, associada ao segundo chakra, em desequilíbrio, a outros. Quer dizer, é interessantíssimo. E a neurologia ocidental já começa a explicar isso. Então, em relação ao Vata, para quem vem de fora, o Vata tem a ver com fragilidade nervosa, qualquer desequilíbrio de cariz nervoso ou neurológico é Vata, está bem? Há stress, Alzheimer, esclerose múltipla, são questões mais neurológicas, mais crónicas, insónia, burnout,
são outros exemplos super vigentes. Nós temos uma tendência dóxica à nascença, que é o nosso Prakruti. Já ouviram falar nisto? Não é? O Prakruti é a nossa impressão genética em termos de doshas. É inalterável a vida toda, vem na sequência dos nossos genes, de como fomos concebidos e gestados, e o nosso karma. E é inalterável a vida toda. Esse é o nosso Prakruti, comparável à noção da biologia ocidental de genótipo. E depois temos a noção de Vikruti, que é o nosso estado atual em termos de dosha. Isto para as pessoas que estão assim, o que é isto do dosha? Sempre me confundiu. Então, o estado atual em termos de dosha é o nosso Vikruti, equiparável à noção de fenótipo. E a Ayurveda também é muito como é epigenética, no sentido em que damos muita importância aos estímulos externos e a forma como os percepcionamos. E a nutrição, não é? Então, isso vai sempre afetar o nosso dosha do momento, o nosso tal Vikruti, quer dizer aquilo que cobre o Prakruti, está bem? Mas um segredo é que no dia a dia, eu diria que 70%, 80% das pessoas têm um Vikruti Vata, na sequência de fadiga laboral, muitas vezes, está bem? Então, o Vata é sempre o segredo em Ayurveda para qualquer gestão psicológica. E para isso, o Vata equivale também a um metabolismo irregular, que já perceberam vem na sequência, ou de uma genética irregular, ou de um estilo de vida irregular. Sim? Se eu estiver a ser vendedor de seguros e como na autoestrada, salto uma refeição e tal, e depois como muito, no pensamento ayurvédico, isso vai afetar o meu metabolismo e vou ter uma tendência, se voar, se for de avião, não é? Vou ficar mais obstipado, e vai afetar o meu metabolismo. É isso. Em relação ao Vata, o Pitta é equiparável à noção de hipermetabolismo da medicina ocidental, só que a diferença é que nós em Ayurveda estendemos a noção para a psique. É um metabolismo muito, muito rápido. Sabem, quando os miúdos adolescentes comem muito e têm sempre fome, porque é a altura mais Pitta da sua vida, tem um metabolismo mais ativo. Nós estendemos essa noção para a mente, não é? É um hipermetabolismo associado também à mente e, em termos emocionais, está associado a tudo o que seja emoções mais críticas. Raiva, ciúme, necessidade de controlo, agressividade, violência. Pessoas que falam inconscientemente assim. Perceberam? É assim. É o Pitta. Pois, é assim, a dicção diz muito. Em Ayurveda chama-se Shabda, para a terapia da voz, não é? Shabda. Então, o Shabda nota-se também na irregularidade do discurso de Vata, saltos lógicos, por exemplo, e no Pitta também pode-se notar uma agressividade inconsciente. No Kapha, o Kapha é um hipometabolismo, um metabolismo lento, na sequência ou da sua genética ou de um estilo de vida também mais hipometabólico. Por exemplo, aqueles tugas que ficam sentados a comer refeições e vamos comer a alheira e depois vamos comer o prato principal e depois não é? E depois vou o docinho e depois tenho que pensar o que é que a Maria vai fazer para o jantar. E então, Kapha tem a ver com um certo sedentarismo e um metabolismo lento, está bem? Que se estende também para a mente, são pessoas mais ponderadas. Sim? Então isto, alguma dúvida até agora? Por favor. Não? O Prakruti, tendencialmente, eu vou fazer a pergunta para vocês. O Prakruti, tendencialmente, são dois doshas e o Vikruti é um só, está bem? A genética, normalmente, as pessoas são dois à nascença. Tendencialmente. Mas tudo é possível e não há dogmas. Outro mecanismo, outra teoria de simplificação da realidade é associada à noção de trigunas. Isto era do meu filho? Não, é mesmo verdade. Não, isto é associado ao... Pronto, achei por bem ser assim um bocadinho mais divertido. E então, Sattvas, Rajas e Tamas é o sistema triguna. É outra teoria de simplificação da realidade, mas associada à psique. Okay? Isto vai ser útil a partir de já. Também para alguém que não conheça este sistema. Toda a gente conhece Sattvas, Rajas e Tamas? Toda a gente? Ok. E
E então, é isso. Sattvas, já sabem, é qualquer coisa que leva à consciência, deixa-nos criativos, sim? Objetivos, claros, bondosos, sim? É um estado elevado de consciência. O que é que eleva à consciência? Para mim, ir à natureza, uma respiração consciente, com certeza. Rajas são coisas que nos fazem bem ou mal, mas dão-nos mobilidade. No dia-a-dia de trabalho andamos muito engrenhados no Rajas. E então, Rajas é mobilidade. Um café por dia, um chá com taína, uma pasta vegetariana na tasca da esquina, não faz nem bem nem mal, mas dá mobilidade. Sim? Como? Crossfit, sim. Crossfit. Pronto. É tudo o que traga mobilidade. Agora, é isso. A vida tem que existir com crossfit, mas também temos que ter um lado espiritual, não é? Com respiração consciente, senão é fácil entrar o tamas, as pessoas ficarem viciadas nas endorfinas do ginásio e virem abaixo. As coisas têm que ser sustentadas. Daí a importância de um terapeuta da Ayurveda. Tá bem? Tamas, basicamente, é tudo o que estimula a parte do córtex pré-frontal e de satisfação imediata. É o quick fix. Sim? É tudo o que nos dá uma satisfação imediata e de pouca dura. Então, os likes no Facebook, para quem tem Facebook, fast food, pornografia, cocaína, não é? São exemplos radicais, mas que existem, não é? À nossa volta e na vida de toda a gente existem pessoas que os consomem, e a ideia é que este tipo de estímulos, e como somos animais de hábito, vão induzir outros estímulos que promovem o mesmo estado de pensamento, não é? De depressão e pensamentos obsessivo-compulsivos. Talvez possam pôr a coisa dessa forma. Qualquer pensamento depressivo ou obsessivo-compulsivo, ou qualquer coisa que o induza, seja um conhecido ou um familiar tóxico, seja comida processada e tóxica, seja um filme violento, tudo o que possa promover um estado obsessivo-compulsivo e depressivo é considerado tamásico. Tá bem? Nós, em Ayurveda, vamos ajudar as pessoas a ir do tamas para o rajas e do rajas para o sattvas, ou seja, da inércia para a automotivação e da automotivação para estados mais elevados de consciência. Temos de ter algum cuidado porque numa depressão à séria, daquelas em que a pessoa não se consegue mexer, não é? Ela não consegue sequer ir ao nosso gabinete. Então é muito importante, em Portugal, começarmos a pensar em criar clínicas de turismo de saúde, clínicas onde a pessoa possa ficar e dormir, talvez um serviço de cuidadores da Ayurveda, a pessoa poder ir à casa da pessoa. Nós temos este projeto em vigor, ir à casa da pessoa e ajudar-lhe com reeducação nutricional, comportamental, um bocadinho até Vastu Shastra, a organização do espaço, nem que seja ajudar a lavar a louça. Mas se uma pessoa estiver numa depressão profunda, ela não consegue sequer mexer-se. Já conheceram pessoas assim? Sim, num estado assim. Ou seja, não podemos dizer a alguém numa depressão profunda para ir ver um satsang ou para ir a uma prática específica. Opa, vai lá fazer aquilo que vai te fazer bem. Não é? Isso não é realístico. Sim? E então nós temos que ir muito gradualmente, talvez reduzir alguns estímulos tamas na pessoa. Eu gosto de começar por comida processada, sem dúvida. Começar com um digital detox, não é? O que no yoga se chamaria um pratyahara, que é suprimir um bocadinho os sentidos de forma a reforçar outros. Não é? Ajudar com um digital detox, por exemplo, combinar uma hora a partir da qual a pessoa fosse ligar a tecnologia e outra para desligar. E começar a limitar um bocadinho os estímulos tamásicos. A coisa não é assim tão simples, não é? Porque há muitos outros elementos envolvidos, nomeadamente o sadakapita da pessoa, o fogo digestivo mental dela.
ou seja, a capacidade que ela tem de processar o que vem e transformá-la num conhecimento saudável. Então isso às vezes também é relevante. Como é que podemos estimular o fogo digestivo da pessoa? Por exemplo, aquelas pessoas que só comem comida biológica e ashwagandha e assim, mas não são assim grandes, só coisas sáttvicas, mas depois não são assim grandes pessoas assim em termos de inter-relações humanas e tal. O que é que fazemos? Násia? Násia pode ajudar. O Násia ajuda sempre, que é a medicação pelo nariz. Nós usamos muito herbalismo nasal, na forma de sumos, óleos, fumos. A medicação em pó pode ajudar, mas a pessoa só toma a melhor medicação pelo nariz, por todos os orifícios, e não funciona. Só tem estímulos sáttvicos na sua vida, mas nunca conheceram ninguém assim. Sim? E o que é que sugeriam, dando um passo atrás, o que é que acham que podíamos fazer para estimular o fogo digestivo mental da pessoa? Aumentar rajas. Sim, aumentar rajas sem dúvida. Ou seja, nesse sentido, algumas ervas estimulantes são sempre boas. Exatamente, sem dúvida. Mas, sem dúvida, para além disso, é preciso ir aos valores da pessoa, aos tais yamas e niyamas, não é? E ir à raiz da pessoa. Ou seja, a Ayurveda e o Yoga oferece as diretrizes para tudo. Só para vos recordar uma coisa, em relação a olhar para um paciente, nós devemos sempre ver o guna associado ao dosha, sim? Ou seja, isto é um bocado cedo, ou seja, ajudem-me lá, uma manifestação sátvica, rajásica e tamásica de Vata, Pitta e Kapha. Mara. Então, o Vata... Toda a gente está a seguir isto? Ou estamos a falar chinês? Sim? Mara, o Vata sátvico. Criatividade, sem dúvida. Até intuitivamente, vamos lá. E rajásico? Desporto. Uma agitação, eu diria uma agitação. Porque a agitação pode ser bom ou mau. Uma inquietação pode ser boa ou má, não é? Uma inquietação que nos leva a criar, por exemplo, é bom. E Vata tamásico, claro que tem a ver com insegurança crónica, hipocondria, medo, insegurança. Essa é uma depressão Vata. Eu não consigo, não é? Pitta. Líder, organizacional, claro, líder. Isso, não é? E o Rajas? Capacidades políticas. A maior parte dos políticos são Rajas, não é? Executam, não é? Se calhar a capacidade de executar. E em termos tamásicos, assim, é aquele lado mais crítico, não é? Raiva, ressentimento, a culpa é da minha mulher, do político e do árbitro e do patrão. Essa é a depressão Pitta. E a depressão Kapha? Como é que... e o Kapha? Sattva. Como? O Buda. É um Buda estabilizador. Não é o arquétipo que se usa no pop espiritual, é o investidor passivo numa empresa. Vamos lá com uma ideia e, ótimo, mas vamos com calma, não é? É a estrutura, pondera, ótimo. E o Rajas é essa capacidade também, não é? De estruturar qualquer situação, não é? E em termos de tamas, o Kapha tem a inércia, não é? Um sedentarismo, essa é uma depressão mais Kapha, associada ao sedentarismo, à falta de movimento, é o que se chama o síndrome SAD, que aparece chama-se SAD, S-A-D, que aparece no inverno, que é a altura Kapha, quando, por causa da camada adiposa, temos mesmo menos acesso à serotonina. Não é? É uma depressão Kapha. Boa! Mas temos montes de soluções em Ayurveda. E então,
estávamos a falar nos yamas e niyamas. Estes são os tais valores, de acordo com o yoga, e que a Ayurveda, como ciência irmã, usa para perceber os fundamentos de uma pessoa. Ou seja, se eu tive uma educação violenta, tóxica, agressiva, obviamente para mim o normal é a agressividade. E toda a gente já ouviu, as nossas células vão pedir mais do mesmo. Então nós precisamos de uma reeducação de acordo com os valores, por assim dizer. Então, aqui estão os yamas. Os yamas são as condutas morais com o outro, para que possamos viver de forma harmoniosa as nossas relações. Então, a ahimsa é o mais importante deles todos, para muitos autores, que é a não violência. A não violência em pensamento, ação e palavra, não é? E então, para os terapeutas que estão aqui, que sei que são muitos, a forma como nós gostamos de trabalhar os yamas e niyamas é transformá-las em perguntas. Ou seja, em que momento, não é? Isto pode ser na forma de um journal, durante um retiro de Panchakarma, pode ser durante um programa terapêutico, como queiram. Então, uma boa pergunta aqui seria, por exemplo, em que momentos é violento, em pensamento, ação e palavra, para consigo mesmo, ou para com os outros. Sim? Quando olhamos ao espelho, às vezes, temos que ir mudando as coisas. Satya é a verdade, não é? Ser íntegro para com os outros, para com nós próprios e procurar essa coerência contínua. Não roubar a asteia, desde propriedade intelectual, a propriedade. Às vezes podemos estar numa relação e vamos nos apropriar do pensamento do outro, e isso às vezes não é o mais íntegro perante nós próprios. Por isso é que as relações têm muito que se digam. Brahmacharya quer dizer mesmo andar com Deus, é andar com o divino. Então, muitas vezes é associado ao celibato, mas tem a ver com a noção de não nos entregarmos a prazeres mundanos e sabendo que, ao renunciarmos a algumas coisas, podemos usufruir a um nível superior outras. Sim? A parigraha é o desapego. Então a ideia é estarmos atentos a tudo e apegados a nada, não é verdade? Sim? Dúvidas até agora? E conseguiam fazer uma pergunta para cada um? É assustador. É assustador. Mais assustador é responder. Mas temos que ir a cada um, não é? E são exercícios de Jnana Yoga, de autoanálise, que são interessantíssimos para toda a gente. E muitas vezes as pessoas de yoga podem ensinar estas questões e não os utilizam para a autoanálise. Isso é muito importante, não é? E para partilhar com os outros. Respeitar o outro, com certeza. Com certeza. Sim. Sim. Sem dúvida. Nós estamos há anos a estudar os yamas e niyamas e sempre vamos ficar com perspectivas diferentes e tem muita profundidade. Temos aqui Saucha, a limpeza em termos dos alimentos que comemos, dos estímulos externos. Nós digerimos não só a comida, mas todos os estímulos externos, não é? Digerimos onde, quem, com quem estamos, digerimos tudo à nossa volta. E essa purificação externa e também interna é vital. Vai muito para além da higiene pessoal básica. E a higienização nutricional, comportamental, psicológica. Santosha é a noção de contentamento. As pessoas dizem que nós portugueses temos um bocadinho falta de contentamento. Temos fados lindos, mas às vezes o contentamento nos falta. O yoga e a Ayurveda convidam-nos a procurar contentamento até no descontentamento. Está bem?
Contentamento até no descontentamento. Eu estou descontente com uma situação, eu vou sempre ficar descontente com ela. Agora, eu posso dar um passo atrás e olhar para esse descontentamento como um momento criativo, não é? Um momento criativo, ou com potencial criativo. Sim? Tapas é a noção de renúncia, quer dizer aquilo que queima. E o que se queima ou transforma-se ou destrói. Sim, então, uma pergunta aqui seria o que é que gostaria ou precisaria de renunciar e em prol de quê? Sim? Toda a gente consegue fazer perguntas com isto, não é? Com cada uma delas. Querem ajuda? Não. Não? Svadhyaya é o autoestudo, autoanálise. Nós, como pessoas, como terapeutas, claro que temos que indagar, olha, como é que eu posso ser um melhor parceiro, como é que eu posso ser um melhor amigo, uma melhor pessoa, um melhor terapeuta, e temos sempre muito caminho para fazer. Hoje em dia está muito em voga os journals, os diários. Não é? Eu por acaso, estou a escrever com outros autores um diário de destraumatização, de psicologia Ayurveda, porque a Ayurveda trabalha muito bem a destraumatização. Isto, obviamente, em 50 minutos são só uns tópicos das bases, não é? Daquilo que é. Mas escrever, não é? É super importante, não é? Descrever a nossa sombra, o nosso lado bom, esses exercícios que já conhecem, um diário de gratidão, um diário de dor, um diário de autoanálise. Como terapeutas, eu acho que carece sempre qualquer coisa se não procurarem dar um trabalho psicológico adjuvante para ser feito. Algum tipo de trabalho de autoanálise, alguma leitura, algum tipo de trabalho fora é vital. Também o medicamento por si só não vai funcionar de forma estrutural. Não é? Temos mesmo que procurar a reconciliação psicológica, por exemplo. Isvara Pranidhana é a entrega ao divino. Não é? É a noção de que há uma ordem, não é? Há uma ordem divina e que vamos fazer o nosso melhor e entregar os efeitos ao divino, não é? E há a noção de que está tudo bem. Então, aqui uma boa pergunta seria em que momentos perde a sua fé, não é? Em o que é que precisa de confiar, não é? Muitas vezes nós temos as grandes revelações da nossa vida até aos 20 e poucos anos e depois o resto da vida é relembrar essas, não é? Então, escrever, pôr as pessoas a escrever é fundamental para a autoanálise. Asanas, vamos muito rapidamente. Asanas é a postura. Obviamente nós em Ayurveda temos posturas de yoga para tratar Vata, Pitta, Kapha e qualquer patologia psicofísica. Ou seja, em marmaterapia nós procuramos fazer uma estratégia terapêutica em gabinete e depois uma estratégia terapêutica para a pessoa dar continuidade em casa através de autoacupressão, mardana e também yoga terapia, ou seja, asanas, bandhas e pranayama associado a cada patologia, seja uma paralisia facial, seja uma questão física ou uma questão psicológica, não é? O exercício é fundamental, não é? E o andar, não é? Para mexer, conforme disse, para mexer o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, para mexer o cólon, que é a sede de Vata, tem mais neurónios que o cérebro e produz a maior parte da nossa serotonina. Então, o movimento é fulcral. Em Ayurveda, o movimento deve ser, e tudo, personalizado à pessoa. Não se esqueçam que muitas pessoas Vata ou Pitta, recordo que é o metabolismo irregular ou o hipermetabolismo, em termos de mecanismo de autossabotagem, onde convir que todos temos em alguns momentos da nossa vida, não é? Pequenos momentos de autossabotagem. Muitas vezes o Vata e o Pitta vai fazer isso com exercício físico a mais. Está bem? Uma pessoa com fragilidade nervosa e vai fazer a mais, e isso muitas vezes vai ser a causa de desequilíbrios físicos e psicológicos. Está bem? Pranayama são técnicas de respiração que nós temos em Ayurveda
e yoga para equilibrar a pressão arterial, o stress, o ressentimento, a raiva, o trauma, a depressão, a estagnação psicológica, a hiperatividade psicológica. Nós, mais uma vez, temos pranayama para tudo. Pratyahara. Muitas pessoas de yoga vão conhecer estes termos e não vão saber usá-los como recursos de psicologia. E então o Pratyahara é a supressão dos sentidos. Sim? Ou melhor, é a manutenção consciente, é recoletar um sentido de forma a purificá-lo, o tal Saucha, e a maximizar muitas vezes os outros. Pode ser assim. Então, exemplos de Pratyahara são, por exemplo, o jejum, que é uma prática transcultural, transreligioso, não é? O jejum, uma coisa que eu penso muito em termos da moda do jejum intermitente, não é? É que se nós cumprirmos o horário ayurvédico de comer, não é? E se comermos 6h30, antes das 7, e depois só, assim, se comermos 6h30 e depois só de manhã, não é? Ainda no fim da hora, antes de entrar a hora kafa, nós estamos a fazer um jejum intermitente, não é? Então, mas pronto, o jejum, o silêncio é outra coisa transcultural, não é só vipassana. Nós na tradição judaico-cristã também temos silêncio, na tradição muçulmana, sufi, etc. E há formas, há respirações para suprimir e terapias para suprimir sentidos. Vocês percebem a relevância disso? Suprimir e de fazer um jejum dos sentidos. Uma forma criativa é dizer, olha, eu soube que tem uma casa no Alentejo, um amigo com uma casa no Alentejo desocupado, porque é que não vai passar um fim de semana sem telemóvel? E sem os miúdos? Não. E então, Pratyahara e o tal digital detox, por exemplo, o tal detox digital, passar dias ou pelo menos regular as horas de consumo de tecnologia, acho que é outra coisa que podem usar, não é? Claro, transversalmente. Então, isto é em relação ao Pratyahara. Em relação ao Dharana, muitas vezes o Dharana é confundido com meditação. Dharana não é meditação. E nós estamos em Kali Yuga, conforme dissemos, a tal época do trauma, também por causa do hiperestímulo sensorial que a tecnologia nos dá. Os mass media, não é? Os Instagrams, os vícios de tecnologia. Eu ouvi agora na TSF que as crianças aumentou o nível de hiperatividade, de ADHD, essas coisas todas, e já está reconhecido, não é? Aquilo que era completamente previsível quando a coisa começou, que ele está a ser causado pelo hiperestímulo de dopamina e serotonina que advém do uso continuado do gaming e dessas coisas, não é? Então, daí que realmente a Ayurveda é a luz no fundo do túnel para os millennials, é a luz no fundo do túnel para os tempos em que vivemos. Então, Dhyana são exercícios de foco. Então, o anterior é suprimir um dos sentidos e aqui vamos enfatizar o uso de um sentido. Em Ayurveda, claro que sentimos que estamos ligados a tudo. Procuramos sentir sempre, não é? Ligados a tudo e que há uma integridade funcional entre o que está fora e o que está dentro. E então, por exemplo, exercícios de dharana podem ser desde prescrever pintar mandalas para alguém com uma neurodegenerativa, por exemplo, para trabalhar a motricidade fina. Pode ser focar numa divindade de acordo com a fé da pessoa, não é? Não vamos dizer para focar em Ganesh se a pessoa for católica, mas não é uma divindade. Ou uma que toda a gente poderá usar é focar no elemento que falta durante 20 minutos. Então, se a pessoa tiver muito, por exemplo, muito cafa, sedentária e tamásica, só pensa
nas contas e no patrão e no telejornal, talvez possamos recomendar que ele fique 20 minutos a olhar para o espaço entre as estrelas, para relativizar questões mundanas, não é? O espaço entre as estrelas, ou uma pessoa muito aérea, podemos lhe recomendar para ficar 20 minutos a observar as raízes de uma árvore, ou o elemento que lhe falta, ou a terra, uma montanha. Observar a água a fluir, para uma pessoa que esteja irritadiça, por exemplo, com excesso de pita, ou, claro que, queimar emoções, ou para ajudar a fazer um luto sustentado, não é? Usar o fogo, também é um ótimo exemplo de dharana, está bem? Mas dharana é quando nós usamos alguma coisa para focar antes da meditação. Uma cor, um mantra, uma respiração, isto são técnicas de dharana, de foco. Sim? Até agora, algum comentário, alguma dúvida? Não? Depois temos Diana. Então, eu acho muito importante, como terapeutas, arranjarmos vários exercícios de dharana para dar às pessoas, porque muitas vezes eles não vão conseguir sentar de forma sustentável, fazer um vipassana ou usar outra técnica de meditação mais prolongada, não é? Nós vamos usar sempre alguns exercícios de foco, não é? E no pop espiritual é o que se vê aí, é isso, é a meditação da Rosa, do Arcanjo Miguel, são exercícios de foco, mas não é meditação sustentada, não é? Então, para isso, nós temos que trabalhar os yamas e os niyamas anteriores, trabalhar a tal terapia comportamental, regular a hora em que a pessoa come, sim, regular o sono da pessoa. Não se esqueçam, regular sempre o vata, primeiro. O vata que se define por irregularidade, e o segredo é trazer regularidade à sua vida, nomeadamente a hora em que come, a hora, as idas à casa de banho, o sono, claro que são vitais, mas são assim uns bons segredos. Então, em termos de dhyana, é importante vocês falarem com um terapeuta da Ayurveda se não têm ainda uma técnica de meditação sustentada. E a ideia é que, se houver muita oferta e saltarmos de um para o outro, pode não ser bom. Se já foram atraídos na vossa vida alguma técnica de meditação, por exemplo, não tem que ser da tradição védica linear, mas, por exemplo, a União Budista, não é? Fantástico. Portanto, claro, o Vipassana, técnicas de diferentes escolas de yoga, são opções importantes. E se já sentiram a atração, tiveram algum sucesso nessa prática, a ideia seria mantê-la e tentar resolver pequenas questões que têm durante essa prática. Está bem? Pronto. Em relação a estas questões, foi o que ficou no PowerPoint. Podemos só fazer se calhar alguma pergunta e depois podemos continuar, porque a verdade é que a psicologia está em tudo, não é? Temos emoções associadas a cada órgão. Falámos hoje nos vrittis, que é a inferência que um estímulo no chakra tem numa glândula endócrina e as emoções e tendências que isso nos dá, não é? Imaginem cada um dos 7 tecidos estão associados a emoções específicas. A tal noção da introceção, do sistema nervoso introcetivo, é de facto incrível em Ayurveda. Eu acho que estou a falar muito. Querem fazer umas perguntas para ajudar? Pode ser. Sem dúvida. Uhum.
há protocolos que se conseguem, não, às vezes o diálogo não é essencial. E o que Charaka dizia, que é um dos grandes precursores, é que nós não temos que pôr um nome, não temos que classificar todas as doenças. E então vemos, por exemplo, a questão das diferentes desordens psicológicas em adolescentes. Em Ayurveda não faria tanto sentido, e não faz, porque é tão volátil. Mas sim, é isso que diz. Ou seja, a principal diferença entre a psicologia ocidental é que ela promove muito o falar, para encontrarmos uma melhor definição do eu através da análise de pensamentos, emoções e sensações. E vem a coisa ao de cima. Mas sem o acompanhamento da psicologia transpessoal, muitas vezes isso depois não é processado totalmente. Não é processado totalmente. Daí que é importante ter alguns recursos de psicologia transpessoal. E a Ayurveda contempla tudo. Ou seja, por exemplo, a noção do mindfulness. Claro que mindfulness é a Ayurveda puro, não é? Um exercício simples seria dizer ao nosso paciente, para escrever de manhã, hoje como é que eu vou estimular os meus 5 sentidos? Sim? E a pessoa escreve, ok? Vou cheirar o perfume da vizinha e perguntar onde é que comprou. Vou pedir para me mandarem o novo álbum dos Rolling Stones, que eu ainda não... Mas trazer a pessoa para o mundo presente é fundamental. E essa é uma forma muito simples de fazer isso. Depois... Sim. O quê? Por exemplo, o Carl Jung era vedantista, não é? Que é a noção de que nós existimos, somos centelhas que existimos em tudo e em todos. E sem aferir esse dinamismo do outro perante nós próprios, não é? Se nós não admitirmos que somos um culminar de experiências na sequência das pessoas que temos à nossa volta e que tivemos e dos estímulos externos, a análise é um bocadinho perigosa. Ou seja, a verdade é que a Ayurveda diz que se estiver só focado nos meus problemas, também não é... Se eu estiver só focado na análise do eu, que isso também é propício a desequilíbrio psicológico, não é? Se não houver uma solução depois. Exatamente. E depois vai trazer soluções e processos de destraumatização, não é? Há processos que ajudam com processos de catarse e as várias fases de uma destraumatização que passa por ajudar a pessoa a contar uma história diferente daquilo que aconteceu, não é? Aquilo que aconteceu. É isso. Temos a noção de Pratipaksha Bhavana, de trazer o oposto. Às vezes, na sequência de um trauma, posso deixar de confiar no outro, ou posso ter uma emoção específica e o terapeuta vai ajudar a pessoa a arranjar formas no mundo real de antagonizar essa tendência que teve no trauma. E depois, em Ayurveda, arranjamos sempre maneiras, num estado alterado de consciência, através de Nidra Yoga ou de terapias ayurvédicas específicas, também a programar essa resolução. Há quem lhe diga que é a um nível astral, há quem diga que é enganar a mente, mas é muito funcional, é transcultural e funciona. Está bem? Sim. Ao Yotish? Sim, sem dúvida. Então, para quem não sabe, o Yotish é a astrologia védica. Então a Mara está a perguntar se eu tenho uma emoção para trabalhar, isso pode ter a ver com a minha dinâmica astrológica entre vidas? Sem dúvida. Ou seja, eu lembro
no centro de filosofia tibetana, em Dharamsala, de assistir uma aula de um Rinpoche, e ele dizer isso mesmo, de ele dizer que se quiser saber quem é que era numa vida passada, veja como é que reage ao stress. E não é? Veja quais são os seus gatilhos. E isso vai-lhe dizer o que é que tem que trabalhar nesta vida. Não é? E então, astrologicamente, isso pode ser, e na astrologia kármica também, isso pode ser acompanhado. Está bem? Depois temos noções a nível diagnóstico, cada tecido, cada sistema, cada órgão associado também à psique. E nos textos védicos, mesmo no Bhagavad Gita, temos pistas em todo o lado de como ajudar a pessoa a morrer. Não é? Fim de vida não existe em Portugal. Não é? Muito pouco fim de vida. Não é? A Mara é profissional em fim de vida, não é? É doula da morte. Mas a Ayurveda pode ajudar muito em fim de vida, a psiquiatria pode ajudar muito, não é? E o Bhagavad Gita é de facto um texto divino, claro que é um dos textos mais místicos do mundo, e ele fala em muita coisa, nomeadamente a noção de Ritam também, a noção de... Sabem Rita? Sabem da Rita? Então a Rita, o plural é Ritam, é uma energia que existe em tudo e em todos e que nos induz ao movimento. A ideia é que toda a gente e todos os animais e as formigas estão a ir em direção a alguma coisa. E quando isso para, há uma certa estagnação e a doença acontece. E então, daí que a Ayurveda depois tem protocolos de coaching fabulosos também. Mas o que a mim me encanta, como dizem os espanhóis, é que não há em Ayurveda uma chave igual para todos, não é? Não podemos dizer a qualquer pessoa para ir fazer isto ou aquilo. Mesmo dentro da meditação, temos que pré-selecionar a meditação e a prática, e isso é muito bom. Se calhar só algumas perguntas para acabar. Havia mais alguma pergunta? Deve ter uma escondida. Não tem? Não? Muitas? O Samadhi. O Samadhi, na verdade, na psicologia ayurveda, nós analisamos samadhis baixos e samadhis altos. O que é isso? Nós dizemos que as pessoas andam aí tristes, na ilusão de que estão sozinhos no mundo. Claro que somos um monte de eletrões a boiar no meio do espaço, igual a esta cadeira, e somos todos um, não é? Somos todos um. Mas a ilusão é que estamos sempre sozinhos. Por isso é que eu tenho que ligar ao amiguinho e tal. Então, a noção de samadhi é a dissolução do sujeito com o objeto. E nós estamos sempre a procurar isso, esquecer-nos. Então, há samadhis baixos. A pergunta é como é que usamos samadhi em Ayurveda. Há samadhis baixos em que a pessoa se esquece. Por exemplo, um estupor alcoólico. Isso é tamas, é o mais baixo. A seguir, vamos levar a pessoa para o samadhi da distração. Então, o primeiro é da ilusão, se quiserem escrever. É da ilusão. É totalmente tamásico. Por exemplo, um estado de coma, um estupor alcoólico, tomar muitos tóxicos. É altamente tamásico e não vamos julgar. E não julgamos, não é nada, não é? Nem ninguém. Mas é o processo da pessoa no momento. Então, nós vamos dizer à pessoa a seguir, para passar, vamos sugerir um samadhi da distração. O que é isso? É o tal crossfit, o exercício físico, é um yoga personalizado, um bocadinho de movimento. Ou se repararmos que o samadhi da pessoa é o samadhi da distração. O que é isso? São samadhi da distração, pessoas que estão viciadas em exercício físico, workaholics, sim? Workaholics, exercício físico, compras, sexo, são exemplos de samadhi da distração. Sim? Se calhar é um bocadinho melhor do que a ilusão, que é só tamas, porque este segundo tem um bocado de rajas. Sim? A seguir a isso, vamos convidar a pessoa a ir para um samadhi um bocadinho acima, que é o samadhi da arte e da academia.
não é? Então, sabem que quando vocês esquecem-se de vocês próprios, quando estão num processo criativo, por exemplo, tenho que escrever uma ideia, um poema, ou pintar um quadro, ou quando vão dançar e esquecem-se de vocês próprios, sim? É o samadhi da academia e da arte. Isso falta a toda a gente em alguma altura, especialmente se a pessoa... Sabem aquelas pessoas que dizem, eu vou ao ginásio para me esquecer. Dizem mesmo, não é? E então é preciso convidar a pessoa a ir do rajas para o sattvas. Então a criação artística tem um momento de rajas, depois tem um momento de clímax, durante a dança ou o processo artístico ou de contemplação, mas depois a pessoa deprime e o artista manda a orelha à namorada pelo correio. Ou fica em baixo. E só depois é que começamos a contemplar, recomendar samadhis superiores, ou seja, através de dhyana, não é? E através de uma prática mais sustentada. A ideia é que, lamento dizer, não é tão simples assim dizer à pessoa para, olha, vá fazer isto, vá fazer... Estamos a enganar a nós próprios e aos outros. E então a Ayurveda oferece mesmo os guidelines, não é? Operacionais de como agir. Mais perguntas? Ok? Não? Como é que estamos de tempo? Estamos bem? Mais 5 minutos? Não sei, se alguém tem mais alguma pergunta, eu acho que traz sempre mais dinamismo à coisa. Alguém tem? Não? A mim? É isto, é o facto de não ser dogmático. Não, foi um ashram na Índia, que é o Shivananda Ashram em Trivandrum. Fui com 15 anos e apaixonei-me. Sim. Sim. Mas o que gosto é o facto de ser um sistema que é totalmente atual e totalmente necessário aos tempos de hoje. Por isso é que começámos por dizer é a luz no fundo do túnel para os millennials. Claro que vamos usar a inteligência artificial para espalhar a mensagem, para a coisa se tornar ainda mais universal, não é? Estamos a falar num sistema que só ficou vigente mais ou menos a partir de 1950 com o nacionalismo de Gandhi, não é? Porque antes disso foi completamente descrito e proibido, não é? Ou seja, nós somos os precursores de um sistema que é o futuro. Questões de psicologia podem encontrar inúmeros artigos no PubMed, por exemplo, de artigos académicos a sair todos os anos em relação à adição, em relação a trauma, em relação a tudo e mais alguma coisa. E, sinceramente, se não houver um acompanhamento nutricional para uma pessoa, não é? Porque, na perspectiva Ayurveda, não somos só o que comemos, somos também com quem comemos, onde comemos e a que horas comemos, não é? Se não houver um acompanhamento nutricional, comportamental, muitas vezes questões de senso comum que falámos aqui hoje, não vamos lá. E vamos ver que temos grandes lacunas a nível de acompanhamento psicológico. Concordam, não é? Fim de vida, geriatria, psiquiatria, adição. Os melhores centros de adição no mundo têm um índice de sucesso de 28%. Nem chega a 30%. Então, com estas terapias, e não se esqueçam que as terapias ayurvédicas corporais estão intimamente ligadas com dinâmicas psicológicas. Então, a arte também passa por trabalhar a psicologia em paralelo ao tratamento físico que estamos a fazer com a pessoa. Ou seja, se estamos a trabalhar gestão de raiva, talvez vamos trabalhar elementos que trabalham Pitta, um Virachana, ou para questões de gestão de stress, por exemplo, os Vastis, etc. E essa conjugação corpo-mente que está descrita ao pormenor, não é? Por exemplo, esta noção dos vrittis é uma coisa que me encanta tanto, não é? Os tais vrittis associados aos chakras. Sem isso, não acredito que consigamos evoluir muito. É mais estar a pôr band-aid
em certas situações. Temos que ir à origem, de acordo com a Ayurveda, cada efeito tem uma causa por trás, temos que perceber qual é que é, quais são os gatilhos da pessoa e ajudar-lhe, não é? Está bem? Este processo de destraumatização é vital e de educação em relação às dinâmicas da mente. As pessoas não sabem e não aprendem. Então toda a gente, é o tempo do trauma, mas não se explicam os recursos básicos de como o tratar. Então as pessoas andam todas a pescar às vezes. Tá bem. Muito obrigado e bom almoço.